Boa tarde, Flores de Maria. Como é que vocês estão? Com muita alegria que a gente começa o Papo de Mulher Santa. Que alegria, né? Começar um novo projeto pelas mãos de Deus, a convite de Nossa Senhora para falar para as mulheres. E com a especificidade de ser mais de 40. Por que 40 mais, Dani? Porque é a fase que eu estou, fase de grandes mudanças para nós mulheres, mas também uma fase de oportunidades, né? Uma fase de grandes oportunidades para mudança, para reorganização de vida, para novos horizontes. Então, seja muito bem-vinda você, mulher, seja muito bem-vindo você, homem, né? Que tem a sua esposa, tem sua filha, suas amigas, para que você também possa entender um pouquinho dessa fase difícil, né? De mudança, de transição. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela topou ser a minha primeira convidada aqui no Papo de Mulher Santa. Ela é uma endocrinologista fantástica daqui de Brasília e aceitou esse desafio, né? De ser a primeira convidada, de ser a estreante aqui desse projeto. Lá no Flor de Maria Comunica, um outro perfil que eu tinha aqui no Instagram também. Apresentei por muitos anos, quase 5 anos, o projeto Dani Entrevista. Você também, tem muitas de vocês que me acompanham aqui, que me acompanhavam lá. E a pedido de Nossa Senhora, nós entramos em um novo projeto. Agora, o Papo de Mulher Santa. Minha convidada já entrou, hoje a gente não vai se alongar aqui, eu vou já recebê-la, porque é médica, né? Acabou de atender, vai atender mais pessoas, não tem muito tempo, mas se disponibilizou a ser a nossa primeira convidada aqui do Papo de Mulher Santa. Eu já vou mandar o convite aqui para ela, para que a gente possa iniciar. Convite. Olha, Tudo rapidinho. bom, Dani? Tudo jóia. E a senhora? A senhora não, que você é muito nova. Obrigada. Eu faço 40 mês que vem. Tá Olha, bem pertinho, né? Logo em breve. seja muito bem-vinda, doutora Milene Chamizo. Eu quero Obrigada. já dizer aqui que a ideia do convite foi de extremo apreciação do seu conteúdo, da sua capacidade, das suas capacidades. Eu pesquisei e vi o seu perfil, fiquei apaixonada. Fiquei mais apaixonada por saber que você é daqui de Brasília. Com certeza serei sua paciente em breve. Opa, seja bem-vinda, Dani. Então vamos lá, pessoal. Hoje, estreando o Papo de Mulher Santa, nós vamos falar com a endocrinologista, a doutora Milene Chamizo. Como eu falei, ela é daqui de Brasília. Vou dar uma breve apresentação dela para que a gente já possa começar o nosso papo, ok? Ela é daqui de Brasília, como eu falei, médica diretora da clínica Bioaesthesis. É essa a pronúncia mesmo? Perfeito. Bioaesthesis, vamos lá. Ela é formada em medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde, daqui do DF, pós-graduada em nutrologia, longevidade humana e endocrinologia, foi médica do Boston Medical Group. Seu foco está na medicina preventiva para proporcionar qualidade de vida ao paciente e tem experiência no tratamento da obesidade, distúrbios psiquiátricos relacionados à alimentação, síndrome metabólica, diabetes, carência nutricional, performance e medicina preventiva. Tem muitas outras coisas no perfil dessa médica maravilhosa, mas para que você possa entender, doutora Milene Chamizo, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Como a Dani falou, comecei minha jornada na endocrinologia, na verdade, cuidando de saúde sexual masculina, que é uma área que poucos médicos tratam. E hoje, muitos maridos de paciente, porque hoje eu atendo só mulheres e homens somente se for marido, filho de alguma paciente, né? Semana passada mesmo um paciente perguntou por que eu não atendia homem. Eu falei, não é que eu não atendo homem, é porque eu acho que eu já servi muito essa área e agora é uma questão mesmo de propósito, tratar, focar em mulheres, principalmente mães, ou mães tentantes, ou mães com seus filhos mesmo, ou mães com filhos no céu, mas mães, né? Na intenção de ser mães, ou que sejam mesmo. É uma questão mais de propósito. Eu sou católica, tenho 2 filhos, e obrigada aí pelo convite. Formei aqui em Brasília, na ESCS, as pós-graduações também, tudo que eu fiz aqui. Eu sou de Formosa, Goiás, mas já estou há 20 anos aqui. Já vim para estudar e já fiquei.
Já é brasiliense. Eu sou Eu já, brasileira. eu já vou pegar o gancho, doutora Milene, e te perguntar por que a medicina sempre quis ser médica, como é que foi essa história de encontro aí com a medicina e também por que a especialidade de endocrinologia. Na verdade, eu sempre quis ser médica, mas eu não focava muito na especialidade. Para mim, eu queria ser médica, ponto, né? Então, eu ali flertei com a ginecologia, sempre flertei com a área mais feminina mesmo, flertei com algumas áreas, mas eu nunca me direcionei muito para alguma especialidade, porque eu sempre achei que médico tinha que saber de gente, né? O que a gente puder saber para ajudar, sempre foi esse meu foco. E antes da endocrinologia, eu fiz a nutrologia. Eu sempre fui apaixonada pela parte hormonal e na minha família tem muitas pessoas com doenças hormonais. Desde criança eu manejava insulina da minha avó, que tem diabetes. Então, com 10 anos eu já aplicava injeção. Minha avó tinha hipoglicemia. Eu também tive dois transtornos, problema na tireoide, na época da faculdade. Então, tudo me levava muito a essa área hormonal, né? Não teve jeito. E daí culminou muito, a minha mãe teve uma menopausa precoce, que não tratou. Então, desde a época da faculdade, eu sempre estudei para auxiliar no tratamento mesmo das pessoas da própria família. Sou a única médica na minha família. E cá a gente tem ido aí nessa jornada. A gente já via sinais de que era uma missão de Deus, né? Não é só um ofício, mas era um chamado de Deus, né? Com certeza. Doutora Milene, hoje a gente está falando aqui com mulheres 40 mais, né? E é uma fase de transição, a gente sente isso, né? Como uma mulher que está passando também pelos 40, eu já percebi isso, mudanças muito bruscas, e eu queria que você, como médica, explicasse para a gente quais são as principais mudanças que acontecem no corpo da mulher, em questão de hormônio, e vários outros aspectos que a gente pode se atentar nessa fase de transição. As mulheres foquem nos sintomas, tá? Não foquem no exame, porque o exame ele é só um retrato daquele momento. Então, se ele for muito mal interpretado, ele mais atrapalha do que ajuda o paciente. Então, foque nos sintomas, inicialmente a alteração do sono, o fluxo menstrual, que tende a alterar, aumentar o fluxo menstrual, mais tendência a mioma, endometriose. Então, foquem mais nos sintomas, tá? No cansaço, que não existia. Mulheres que usam anticoncepcional, fiquem de olho, talvez não seja ali o melhor para esse período, porque ele mascara muito os sintomas e muitas vezes entra com anticoncepcional justamente para tratar coisas que já deveriam estar sendo tratadas. Então, o fluxo menstrual aumentado, os miomas. Então, mulheres que usam anticoncepcional tomam bastante cuidado com isso. A gente percebe nessa mudança, principalmente a questão do ciclo menstrual, né? E não só do ciclo, mas também a dificuldade no emagrecimento, né? Eu não sei aqui, as mulheres que vão acompanhar a live depois, ela vai ficar gravada, mas a gente percebe uma dificuldade, uma certa dificuldade que antes não existia. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Essa questão de metabolismo lento, isso é mito ou é verdade? Realmente ele fica mais lento ou é um mito? Metabolismo lento é uma grande verdade. Assim, tem gente que nasce com uma chama dentro de si, que come, não engorda, e tem gente que nasce com uma velhinha, né? Lógico que tem médico que falar que não é desumano com as mulheres, né? Desumano com o paciente. A gente tem mesmo a questão metabólica. E o metabolismo pode se lentificar. Então, como é que a gente contribui para essa lentificação? É uma genética, né? Que você tem uma dificuldade na queima calórica, porque basicamente o que é o metabolismo? A quantidade de calorias que você gasta dia para sobreviver. Então, se você já tem uma tendência ao metabolismo mais lento e com o tempo não faz atividade física, perde-se massa muscular, que o músculo ele queima mais calorias, né? Desregula a tireoide, hábitos de vida que vão te inflamar, né? Como, por exemplo, o excesso de açúcar, excesso de carboidrato, isso vai lentificar o metabolismo. Mas a gente não pode ser cara de pau, né? Quando eu acabei de atender uma paciente, eu atendi assim, de meio-dia e 29, eu terminei com a paciente. E aí eu brinquei com ela, falei, cara de pau. Ela falou, nossa, eu adoro gente que é realista. Eu falei, uai, tem que ser, né? Eu não posso ser cara de pau de falar que não existe metabolismo lento. Sim, gente, tem mesmo. E aí a gente tem que lutar contra a maré para manter o nosso metabolismo ativo,
né? Se cuidar mais mesmo. Mas, de fato, algumas mulheres têm mais dificuldade para emagrecer. E já falando nessa questão de metabolismo, já que realmente existe, eu fiz questão de fazer essa pergunta para você, porque ultimamente na internet a gente vê muita coisa, né? A gente absorve muitas informações, e aí a Uhum. gente tem que tomar um certo cuidado, né? De ser seletivo e procurar realmente a informação certa. Puxando esse gancho, já que existe essa questão da lentificação do metabolismo, existe alguma estratégia ou algumas estratégias que nós mulheres, passando dessa fase, onde tudo está mudando, a gente pode otimizar esse metabolismo para que esse emagrecimento possa ser mais eficaz? Sim. Sono, tá? Procurar dormir sempre no mesmo horário, procurar ter uma alimentação mais saudável, procurar auxílio médico se identificar sintomas de compulsão alimentar, né? A gente sabe que 5% das obesidades são mulheres que têm um transtorno mesmo de compulsão alimentar. Isso não é um simples comer ansioso. Tem critérios que justifiquem as pessoas que têm compulsão alimentar, se elas não forem devidamente tratadas com medicamento que age no cérebro nessa parte, elas não vão conseguir emagrecer. Sempre se atentar à sua genética. A genética tem um peso muito grande. Se você é de uma história de pessoas que têm obesidade, que tem síndrome metabólica, que é aumento de pressão arterial, aumento de colesterol, é um conjunto de sintomas que aumenta o risco de infartar. Então, as mulheres nessa condição, elas precisam ser avaliadas e não ter preconceito de utilizar algum medicamento, se for o caso. É melhor você usar um tratamento para obesidade, que já é uma doença, do que você ficar ali usando. Usa um negócio para diabetes, usa ali um negócio para pressão alta e tal. E a gente não está tratando a origem do problema, né? Então, e quando a gente trata a obesidade, a gente não pode tratar a obesidade só diminuindo o apetite. Então, junto do apetite, a gente vai trabalhando essas estratégias. Então, sono, as vitaminas, o intestino. Mas se a pessoa tem uma desordem que ela não consegue comer, fazer boas escolhas, eu preciso tratar esse cérebro, tratar com medicamento para ela conseguir mudar os hábitos. Eu não posso falar assim, muda como direito. Não, não é assim. Não é. Lógico que algumas pessoas funcionam desse jeito, mas aí são pessoas que não têm a doença obesidade, né? Porque como eu falo assim, a grande diferença doença obesidade tem outra, falo novamente, são critérios, não é só o IMC, vai da sua genética, vai de como tá seus exames, de desde quando você é gorda, desde quando, entendeu? Tudo isso conta. Tudo isso conta. Então, essa gordura é de agora, engordou pós-pandemia, você sofre com isso desde a adolescência. Então, tudo isso leva a caracterizar a paciente, a mulher, como gordura mesmo, né? Excesso de gordura e compulsão alimentar, se for o caso. Nossa, eu achei incrível essa sua colocação e essa sua integração, né, de ver a paciente como algo amplo, mais amplo do que só a obesidade, né? Inclusive, já passei por muitos médicos que vê só aquele aspecto, né? Ah, tá gorda, precisa emagrecer, mas não enxerga, né, que a gente é um plano muito mais amplo, né? A gente tem muitos outros fatores e aí a gente chega no consultório e manda ou para o psicólogo, manda para outro médico, manda para outro médico, e aí fica aquelas mãozinhas cheias né, de vertentes, onde a gente se vê assim, meu Deus, para onde eu vou agora, né? A gente não é vista como um plano total. E a sua integração eu achei fantástica. Parabéns por enxergar, né, as dificuldades que a gente passa, né? Porque, gente, mulher, venhamos e convenhamos, nós temos milhões de coisas, né? Somos mães, somos esposas, somos profissionais, né? Somos filhas. E aí a É, questão psicológica envolve muito, né? muito, totalmente. Se a gente não olhar de forma integrada, é chover no molhado, né, Dani? É verdade. E aí, doutora Milene, a gente está falando de emagrecimento, agora eu quero entrar em algo que você é mais do que especialista, a questão de hormônios. Nessa fase também há uma mudança, né, nesse quantitativo de hormônios, e eu queria que você explicasse para a gente de forma, né, breve como é que esses hormônios influenciam essa questão do emagrecimento.
vamos falar primeiro dos hormônios mais sexuais que a gente fala, né? Progesterona, testosterona e estradiol. O estradiol é um hormônio que ele só vai cair na menopausa. Normalmente o estradiol das meninas não tá alto, e se você ficar esperando entrar na menopausa para cuidar dos hormônios, o bicho já pegou, né? O que é o bicho já pegou? Desequilíbrio da progesterona. Então, quando tem esses aumentos do fluxo menstrual, que é um principal sintoma, já é por queda de deficiência de progesterona. A gente pode fazer essa reposição de progesterona via oral. É, Algumas mulheres podem ter alguma deficiência de testosterona. A gente tem que tentar fazer sempre na menor dose possível, na via mais segura, para evitar efeitos colaterais pelo uso excessivo de testosterona. O estradiol, a gente reserva ele para tratar mais ali no final da menopausa, quando está precisando mesmo, evitar usar o anticoncepcional, que o anticoncepcional nada mais é do que um estradiol sintético, que não parece o nosso, que vai mascarar esses sintomas. Deixa a mulher sem o anticoncepcional e repõe essas coisinhas que está faltando. Sempre de forma, sempre o mais natural possível. O que é o natural? Bioidêntico, mais parecido com o nosso. Então, priorizando os hormônios sempre que são mais semelhantes aos nossos, digamos. Ficar mais atenta à tireoide, até por conta do ganho de peso, às vezes da inflamação, essa tireoide pode lentificar. Cuidar da reposição dos hormônios da tireoide, se for o caso. Cuidar do hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse. Cortisol é um hormônio que muita gente acha que ele é ruim, mas ele é um hormônio benéfico, ele é um hormônio que a gente tem que saltar mesmo em situações mais estressantes, mas não pode ser toda hora, né? E isso aí não tem como a gente não falar de Deus, né? Eu acho que é entregar para Deus o controle das coisas, que a gente não fica fazendo pico de cortisol o tempo todo, porque o pico de cortisol ele é muito típico da mulher super-heroína, que os homens não sabem nada, as pessoas não sabem nada, eu resolvo tudo. Isso aí é um excesso de pico no seu sangue de hormônio cortisol, levando a todo um quadro inflamatório. É fantástico. Mais uma vez, a integração aí de saúde e fé que faz toda a diferença, né? Deus sempre no controle. Doutora Milene, e quais são, assim, os maiores riscos dessas mulheres que passam dos 40? Hoje, mais uma vez, eu vou citar aqui a internet, porque o que a gente vê de médico e não médico querendo ser médico na internet, ensinando milhões de estratégias, milhões de dietas. Quais são os maiores erros que a gente pode cometer nessa fase? É óbvio que focando no emagrecimento, que é o nosso tema aqui, o que a gente faz de mais errado que atrapalha esse processo? Olha, o uso de remédio sem acompanhamento médico é uma lástima, né? Achar que perde-se mais massa muscular, quanto menos massa muscular, mais lentifica o metabolismo, como eu falei. As pessoas querem encontrar suplementos para tudo, tudo é um suplemento, tudo é um negócio. A paciente que acabou de sair, eu pego até de exemplo que eu te falei que medi 29, a receita dela é enxuta. Ela chegou usando trocentas coisas, sabe? E às vezes não faz nem sentido aquilo ali. As pessoas usam muitos suplementos em quantidades pequenas, que não vai ter aquela função. Então, se é para usar um suplemento, é para usar na dose certa, na dose que os estudos mostraram que melhora, sabe? Então, às vezes, é muita suplementação e as pessoas estão perdidas, né? E nada vai substituir sono, alimentação saudável, nada vai substituir isso. Eu acho que é um dos erros aí que eu destaco. A gente está vivendo uma fase de muito perigo com esse excesso de informação, porque a gente abre o Instagram, o TikTok, seja qual for a rede social, e a gente vê muita gente vendendo, né? Assim, claramente soluções mágicas. E aí eu vou aproveitar o gancho e fazer uma pergunta da Graziele, que ela colocou lá na nossa caixinha ontem, falando das canetas. E ela especificou aqui quais são os riscos de usar as canetas, né? Não vou citar os nomes aqui, mas usar as canetas genéricas. Aqui já é um grande risco, né? Mas você que a genérica, a gente não sabe a procedência dela, né? A gente não sabe. A gente percebe mais potencial de efeito colateral, mais diarreia, né? Nas canetas que são, digamos, do Paraguai. É complicado, porque nós médicos ficamos numa situação difícil, porque a gente entende que é um custo alto, é um medicamento que não é acessível para a grande maioria da população. Eu não posso, só porque eu estou no consultório particular, que as pessoas que sentam aqui têm condição de fazer o tratamento, que eu vou me esquecer que nós estamos num país de muita desigualdade social.
em que as pessoas não têm acesso a esta medicação, né? Mas eu acho que isso não justifica o uso da medicação clandestina. Muitas pessoas que estão usando Mondiaro nem tentaram medicações mais baratas. E se tentaram, quiçá fizeram um bom acompanhamento médico. Então eu acho que é ter realmente a humildade de encontrar, de conversar isso com o profissional que está acompanhando, com o médico, ou pelo plano de saúde, se não tiver condição de vir aqui com a gente, qualquer médico ali que ele consiga arcar com o valor da consulta, ser sincero, e antes de fazer essas medicações, fazer uma medicação que caiba no tratamento que caiba no teu bolso. Mas se o paciente também não falar para o médico não consegue adequar o tratamento. Então tem que ter uma certa sinceridade. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, nem consegui responder a paciente ainda, mas eu vou responder, tá? Se estiver aí acompanhando, ela perguntou assim, doutora, eu não tenho condição de fazer hormônio no chip, no implante. Se eu for aí, você poderia me ajudar com outra via? Eu já usei gel no passado e deu certo. Eu falei, primeiro, se você usou gel no passado e deu certo, para que você vai usar implante? Né? Eu falo muito de implante porque eu amo implante, sou apaixonada por implante. Se a pessoa já usou implante nas outras vias, não deu certo, usa implante. Se a pessoa tem dinheiro, usa implante. Agora, não faz sentido eu enfiar esse goela abaixo nas pessoas. Agora, eu fiquei feliz de eu ter dado esse espaço para talvez uma futura paciente me perguntar nisso. E eu acho que é assim que funciona. Já respondi também, eu não tenho dinheiro para tomar Mondiaro, vale a pena ir aí, né? Fala, Sim. cara, se você não usa, vamos tentar um tratamento mais barato. Lógico, vai te exigir mais. Não vai ter aquele impacto na perda do peso tão absurdo. Mas eu já tive, antes dessas canetinhas, eu sou da época da sibutramina. Eu tive paciente que na época emagrecia com sibutramina. E um bom acompanhamento, um bom suporte. Então, vamos lá, né? Vamos tentar cuidar mesmo e não querer o caminho mais fácil, né? Exatamente. Hoje a gente enxerga, né, essas canetas como solução mágica, tudo bem, né, que é um excelente medicamento, mas existe a individualidade do paciente, né? Amei mais uma vez o que você falou. Às vezes a gente não tem condições de arcar com esse tratamento, mas não quer dizer que não existam outros tratamentos, né? Por isso a importância da abertura entre médico e paciente, que deve sempre existir. E sempre sair da posição de vitimismo, né? A gente tem que Sim. sair dessa posição de vitimista e assumir nossa função mesmo de mulheres que temos um templo, que temos que cuidar desse nosso corpo e sai dessa posição, repreende isso e vamos cuidar da gente, uai. Tá repreendido. Exatamente, mesmo porque a gente tem uma responsabilidade até que espiritual para cuidar, né? Da Nós aqui gente, somos da nossa mulheres, família. mulheres católicas, o perfil é para mulheres católicas, mulheres cristãs, então a gente tem essa missão de cuidar daquilo que Deus nos deu. A gente está se encaminhando para o final, porque a doutora Milene ela é muito ocupada, hoje com ela vai ser um tempo mais reduzido, mas eu prometo que futuramente, assim que ela tiver um tempinho, convidar A ela gente para uma volta. outra live. Eu queria, doutora Milene, encerrar esse momento tão especial aqui, que você dissesse para a gente como é que é feito. Você já deu aí alguns ganchos, mas como é que é feito esse acompanhamento no seu consultório? Para quem está acompanhando a live agora ou vai acompanhar depois e quer conhecer a doutora Milene, como é que você recebe essa mulher, seja 40 mais, ou que está com tantas dificuldades nesse emagrecimento, ou com doenças metabólicas, enfim, que vai te procurar? Como é que a gente é recebido no consultório da doutora Milene? Palavra é acolhimento, sinceridade, né? Tentar entender, conversa bem, a gente conversa. E aí eu tento não deixar o paciente solto. Então, a não ser que, vamos supor, você tenha já um nutricionista que está te acompanhando, que você já tem uma equipe. Caso você não tenha, eu vou te convidar para entrar com a gente num plano de acompanhamento. Então, a pessoa vem, ela vai fazer a consulta médica e depois ela vai arcar com o plano de acompanhamento. Nesse plano de acompanhamento, a gente já coloca quantas consultas eu quero te ver, quantas vezes eu vou querer te ver, se vai precisar passar pelo nutricionista, não. Se vai usar o implante hormonal, se não vai. Se vai precisar fazer algum medicamento injetável, ou dá para tentar comprimido oral. Então, a gente tenta sempre
incluir o paciente dentro de um plano de acompanhamento, porque no começo eu fazia muita consulta avulsa e o paciente se perdia, né, nesse esquema. E até financeiramente é muito mais vantajoso para o paciente do que ele ficar esperando pelo retorno, depois pagar uma outra consulta. Ele já se programa, já faz, por exemplo, o plano de acompanhamento é 3 meses aqui, mas ele divide em 6 no cartão, ele já se organiza para isso, para poder ele. Mutou. Não estou ouvindo você. Deixa eu ver se foi, Agora foi. voltou. Agora voltou. Tem uma mensagenzinha aqui aí, bloqueou, desculpa. E o paciente já se programa para a gente poder ter um começo, meio e fim. E até a parte financeira, eu sempre gosto de falar que é lógico que o paciente está do zero, é sempre o primeiro tratamento é mais caro, ele está começando. Depois a gente deixa a consulta a cada 6 meses, consulta uma vez no ano, vai passando. Mas eu gosto de acompanhar, né? Ontem mesmo atendi uma paciente que veio comigo há 2 anos, teve um processo de emagrecimento, aí agora os sintomas da menopausa estão chegando e ela estava caminhando por conta própria, sem remédio. E eu deixei sempre a porta aberta. Ela pegou e voltou ontem, depois de 2 anos, falou: Não, eu acho que está precisando ser reavaliada. Acho que a ideia é essa, a relação médico-paciente aqui é sempre muito agradável, para vocês quererem voltar sempre que precisar. A ideia é essa. Porque são doenças crônicas, né? A gente tem controle. Eu não quero ficar com meus pacientes amarrados aqui para sempre, mas toda alta que eu dou é alta supervisionada. Eu estou sempre de olho, né? Mesmo porque mulheres e hormônios e essas Uhum. mudanças sempre precisam ser acompanhadas, né, doutora? Sempre. Não, e quem está na menopausa, então, aí se for parte hormonal, é para todo sempre, né? Sim. No caso, essa paciente ainda não estava na menopausa, era mais jovem, e aí a parte hormonal, todo sempre. A via de reposição hormonal é só um detalhe, né? Não, não, como eu falei, não é a via, não é o implante. Pode ser no gel e tal, pode ser onde for. Pode começar no implante, mudar para o gel, pode começar no gel e mudar para o implante. A cada 6 meses a gente vai reavaliando, vendo qual é a situação dos exames. Se realmente a via gel não estiver funcionando de jeito nenhum, eu peço para o paciente fazer um esforço e fazer pelo menos um implante, até para ela perceber melhora, porque às vezes o emagrecimento está travado e é hormonal, sabe, Dani? Sim, Agora, com já certeza. tive outras que não, tiveram ótima resposta com gel e tá tudo certo. Sempre a individualização. Gente, Uhum. nós vamos encerrando aqui com a doutora Milene justamente por isso, né? Por conta da agenda dela, mas de antemão, doutora Milene, eu quero te agradecer pela disponibilidade, por ter participado, por ter topado ser a primeira convidada desse projeto. Né? A gente já tinha um outro projeto de lives em outro perfil, mas agora, como eu te falei no privado, foi pedido de Deus, foi pedido de Nossa Senhora, para que a gente pudesse conduzir isso para as mulheres, né? Algo mais individualizado. E eu amei que você tenha topado ser a nossa primeira convidada. Foi muito especial esse encontro e esses esclarecimentos que você deu. Muito obrigada, viu? Parabéns, tá, Dani, pelo seu projeto. Que Deus te abençoe, que te use. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua missão. Ela é muito linda e em breve nós nos veremos no seu consultório. Serei sua paciente. Vai ser um prazer, Dani. Deus te abençoe. Amém. Pessoal, eu vou deixar o perfil da doutora Milene aqui nos comentários, lá na legenda, tá? Eu vou postar lá agora no feed. Se você quiser procurar a clínica da doutora Milene, Bioesteses, é aqui na Asa Sul, aqui em Brasília, Distrito Federal. Se você não é de Brasília, entra lá no perfil, conhece o trabalho dela, vale muito a pena. E eu vou deixar marcadinho aqui, tá bom? Doutora Milene, um beijo para você. Beijo, minha querida. Deus Fica abençoe. com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até a Tchau. próxima.